Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso Evangelho no Lar Online. Meu nome é Janete, para quem não nos conhece ainda, né? Estou aqui com o Júnior também e com a espiritualidade superior que nos auxilia sempre, graças a Deus, todas as quintas-feiras, onde é o nosso encontro familiar, o nosso Evangelho. Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos muito a todos os comentários deixados, sempre com tanto carinho. É sempre muito bom essa participação, esse envolvimento de todos e essa corrente que se forma junto conosco nas preces, no nosso Evangelho. Isso faz total diferença na vida de todos nós, com toda certeza. Então a gente só tem a agradecer. O Evangelho ele é feito uma vez na semana. Pode ser feito individualmente, pode ser feito em família. O importante é essa união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Então, sempre escolham um dia da semana e um horário para sempre seguir certinho, que eles estarão presentes nos lares de vocês. Bom, gente, vamos então a nossa prece. Hoje eu vou fazer a prece de André Luiz, no reino da ação. Não condene, ajude ao outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio e em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. André Luiz, que assim seja. Vamos agora então continuar a nossa leitura da semana passada do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu leio por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição um pouco mais fácil, um pouco mais moderna, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo. Estamos então dando continuidade ao capítulo 5, estamos no item 17 agora. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas, que vêm nos relatar a condição infeliz em que se encontram no mundo espiritual. Esses relatos comprovam que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao ser humano abreviar a sua vida. Mesmo levando-se em conta que o sofrimento não é eterno, o suicida traz consequências terríveis para quem o cometer.
Aquele que estiver tentado a se suicidar, partindo desta vida antes do tempo determinado por Deus, deve pensar bem, pois irá praticar um mal muito maior contra si mesmo. O suicida precisará de várias encarnações para reparar o dano que causará a seu perispírito. O espírita tem vários motivos para se opor à ideia do suicídio. 1. A certeza de que a vida continua, pois ele sabe que será muito mais feliz quanto mais resignado e confiante tiver sido na Terra. 2. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado oposto ao que esperava, pois se libertará de um mal e entrará em outro muito pior, mais longo e mais terrível do que qualquer sofrimento vivido na Terra. 3. O espírita sabe o quanto se engana aquele que pensa que, ao se matar, chegará mais rápido ao céu, encontrando lá as pessoas a quem amava. E 4. O suicídio, trazendo-lhe somente decepções, está contra seus interesses. Por essas razões, o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu evitar um grande número de suicídios. Podemos concluir que, quando todos tiverem o conhecimento espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando os resultados da doutrina materialista com a doutrina espírita em relação ao suicídio, verifica-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a lógica do espiritismo o evita. Fato que a observação da vida real confirma. Olá pessoal, tudo bem? É sempre uma alegria, né, nos reunirmos nas quintas-feiras para poder fazer o evangelho com vocês, né, o nosso evangelho no lar. Estamos encerrando então a parte ali de suicídio, né? E o item já começa falando sobre que os próprios espíritos já fizeram relatos, né, das suas condições. Então nós temos na literatura espírita, através da mediunidade, espíritos contando o que eles passaram após cometer o suicídio. Porque não é assim, digamos, é uma coisa ruim? É óbvio que é ruim, porque não é simplesmente você estar abreviando a tua vida, porque nós temos hora para nascer e temos uma hora para morrer. Tá? Isso é certo. A gente nasce, a gente vive, a gente opera, né? E a gente desencarna. Todo mundo passa por isso. Tá? Não tem como lograr isso, a não ser que a gente antecipe as coisas no fato do desencarne. Bom, esses espíritos, né, através da obra da Ivone Pereira, ela tem né, o Memórias de Suicida, eu estava até olhando aqui para o instante, eu não tenho esse livro, Nas Trilhas do Umbral, e centenas de livros espíritas que comentam sobre, né, que tem espíritos falando sobre a sua situação, sobre todos os percalços que passaram, a agonia, né, todo o problema de não ter resolvido uma situação, tá? Necessariamente nesta vida nós vamos passar por intempéries, né? Não tem como a gente evitar isso. Todo mundo passa de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, por verdadeiras avalanches na vida, onde a gente sofre perdas, né? E essas perdas, elas podem ser perdas concretas, né? Uma perda concreta é quando alguém morre, sabe? Um ente querido morre, aquilo ali foi uma perda concreta, que abala muito, né? Que pode fazer algumas pessoas quererem desistir da vida, achando que se eu me matar eu vou encontrar fulano, ciclano que eu perdi, e não vão.
pelo próprio relato dos espíritos e dos espíritos suicidas, né? Você vai para um outro lugar, bem diferente. Você vai passar por um processo de valorização de vida e retificação do teu perispírito, né? Que sofreu um abalo, né? O perispírito é um ser vivo como você, né? Tá ligado, faz parte de você. E tudo que você faz, todas as suas ações, elas se manifestam no perispírito. Então ele está muito vivo, muito ligado, e ele fica abalado quando você faz uma ação contra você. Então a melhor solução ainda é a vida, né? Até tem um livro do André Trigueirinha que é A Melhor Saída é a Vida. Vale a pena pegar essa literatura, pessoal, né? E dar uma lida nisso, né? Aprofundar mais esse assunto ainda, né? A melhor alternativa é a vida. Bom, então eu citei só alguns livros aqui, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários livros, né? E uma das perdas, uma perda concreta que seria, que eu citei agora ali, de uma pessoa querida, muita gente acha que cometendo suicídio vai ficar junto. Não vai, tá? Todo espírita já sabe que não vai ficar junto da pessoa querida e amada se cometer. Pelo contrário, vai ficar até bem mais longe, né? E nós não devemos perder as orações direcionadas a essas pessoas, né? Temos sempre que focar, rezar, para que elas recebam luz, né? Porque vão precisar de muita luz. Então, como uma bondade, uma indulgência, nós temos que perdoar, né, as pessoas que cometem esses atos, porque estão acreditando que vão fazer alguma coisa. Então, pelo materialismo, muita gente não acredita, né, na continuação da vida. Nós espíritas acreditamos, sabemos que ela continua, que ela vive, que o espírito continua vivendo. Então a gente tem que passar pelas provas da vida. Passar ali, viver tudo aquilo. Vamos sentir as pancadas. Ela vai mexer com a gente, vai desabalar. Tem outras perdas também que ocasionam o suicídio, que são chamadas de perdas simbólicas. É quando você perde um casamento, né, uma separação. Isso é uma perda simbólica. Tem gente ali que achou que é o fim do mundo, acabou, agora eu vou acabar com a minha vida. Não. Tá? Isso não é uma perda concreta, isso é uma perda simbólica. Nenhuma perda concreta vale um suicídio, né? O suicídio não vale em fator nenhum. Mas assim, ó, a gente tem que aprender a viver como seres humanos. A gente tem que aprender a enfrentar essas situações. Vai ter perdas simbólicas? Vai. Perda de emprego, tá? É uma perda simbólica. Às vezes você está no emprego maravilhoso dos teus sonhos da tua vida e de repente você perde aquele emprego. Tem gente que entra no desespero e vai lá e acaba com a sua vida. Tá? Perda de um poder, você é uma pessoa com muito poder, de repente perdeu todo o poder, riqueza, perdeu tudo. São perdas simbólicas que levam pessoas, ou então não suportar muita tragédia, não suportar bloqueios, a introversão, a depressão, aí comete isso. Você só vai estar afetando a tua vida, porque tu vai estar sem o corpo e todo um processo, né? Porque tudo é um processo, tá? Na nossa história, que é de longas datas, né? São tudo processos. E nesse processo, se a gente abortar ele, a gente vai perceber que a gente ainda vai estar com aquele problema a resolver. Quer dizer, deixou o corpo físico, deixou a história para lá? Não. A história com uma outra pessoa, ou que te relacionou aquilo, vai se dissolver com o tempo. Tá? Você simplesmente se precipitou, tomou uma decisão, mas pelo teu ato, tua ação, né? Que a ação ainda é uma atitude que a gente toma porque acredita em alguma coisa, porque pensa em algo, então a gente fez, tá? Então esta tua ação impregnou o teu perispírito, tá? O teu pensamento de angústia impregnou o teu perispírito e ele vai ter que ser retificado. Ele vai ter que trabalhar, porque vai trazer durante algumas encarnações ainda alguns transtornos para você até que ele fique de novo no equilíbrio. Então todo suicida passa por isso.
É claro que nós temos os suicídios voluntários e os involuntários, né? Mas os voluntários é o que a gente quer acabar. Os involuntários é as pessoas que bebem sem parar, as pessoas que fumam sem parar, sabendo que isso pode trazer sérios problemas à saúde. Entendeu? Involuntariamente. Até no filme de André Luiz, no livro Nosso Lar, fala sobre isso, né? Os espíritos falam, olha, isso aqui é involuntário. Porque você está estragando o teu corpo, né? Está danificando ele por um hábito. É só mudar o hábito. Tá? Não, a vida não vai mudar. Tem gente que acredita que se beber fica mais forte, mais corajoso, fica mais capaz, mais concentrado, mais competente. Mais feliz. Mais feliz, né? Uma festa tem que beber. Exatamente, não. Essas coisas estão dentro de nós, tá? Por isso que a gente vem batendo sempre nas mesmas teclas e a gente vai continuar batendo sempre nas mesmas teclas. Trabalhar as nossas virtudes. As nossas virtudes são variáveis. Nem todo mundo tem as mesmas virtudes, tá? Então a gente trabalha elas. A gente tenta, né, trabalhar, acrescentar qualquer coisa que a gente acrescente em nossa vida já vai ser um fator extremamente positivo. Então, diante disso, tá? Agora, desculpa, que eu fico pensando um monte de coisa e eu acabo, né, tendo que parar e voltar para o assunto. Mas diante disso, eu peço a vocês humildemente, né? Quem sou eu para julgar o problema de qualquer um de vocês que me escutam? Quem sou eu? Não sou nada. Não tenho contato, não estou na pele de vocês, não sei o que vocês estão passando. Mas eu sei que vai passar. Eu sei que vai ser um impacto grande, mas vai passar. Sei que não estamos sozinhos. Sei que nós temos Jesus. Sei que tem muitos espíritos ajudando. Tá? Sei que o medo paralisa. O medo paralisa. Essas coisas a gente trabalha para poder ir dando um passo depois do outro. Acredite, às vezes a gente sobe uma montanha e desiste no meio do caminho, a gente nem sabe que tem um vale lindo do outro lado da montanha, mas a gente desistiu de subir. Não vou me cansar, não vou fazer isso. Faça. Por isso que eu pedi para a Janete fazer essa oração de abertura ali, né, do André Luiz, que ela fala justamente no reino da ação, que é tudo que a gente faz, é ação. Algumas ações são a favor da gente, outras são contra, mas são ações que nós temos que pensar na nossa vida. A nossa vida é repleta de momentos difíceis, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí viralizou agora, né, há pouco tempo, mas olhem só, a criança tem o instinto de ajudar. Não importa o que seja, ela está vendo que alguém está passando trabalho, ela vai no instinto. Cadê isso na gente? Cadê esse instinto de ajudar o nosso semelhante, desinteressadamente? A gente já sabe que quando a gente tem interesse de ajudar alguém, a gente só sofre. Porque a gente vai... Olha, a gente só aumenta o nosso entendimento quando a gente faz as coisas desinteressadas. A gente aprende a viver, a gente sente alegria em ver o outro se dando bem. Agora, quando a gente espera retorno, retribuição, a gente sofre, porque pode não ser aquilo que a gente espera. A gente quer ajudar alguém, mas quer que esteja tudo dentro da nossa linha de pensamento, nossa linha de ação. Tem que ter um pouco de sensibilidade. Olhar para o semelhante, olhar para um outro ser vivo, né? Nós temos ali, além dos seres humanos, nós temos os animais que precisam de apoio. Nós convivemos todo mundo juntos. Tá? Existe um sentido de cooperação com a natureza, de conservação. Tudo isso faz parte de um grande processo. Nós temos que saber lidar, né? Não é simplesmente dizer, olha, a religião é um fator que vai te ajudar a enfrentar a tua vida. Não, a religião, meu irmão,
não é nada, meus amigos, perdão. Ela não é nada, porque não é só você ter uma religião. Você tem que agir, né, conforme os parâmetros, conforme a vida, agir. Você não é um título. A gente tem muitas pessoas... Lembra que eu disse para vocês, olha, tem gente que falcatrua em um monte de outras religiões, que são enganadores. No Espiritismo também tem. E se tu for analisar, nós vamos ter pessoas que se passam por médios e não são médios. Porque elas têm a necessidade de pertencer a algo. Elas fazem um curso de mediunidade, elas sentem eu sou médio, já querem falar, já querem participar, já querem estar na mesa, já querem ajudar os outros, já estão imaginando. São tudo ilusões, que o contato com eles é um contato como se estivesse com outra pessoa. Você vai ver com quem você está falando. Sério. E muita gente imagina isso a vida inteira e nunca teve uma comunicação. Entendeu? Aí depois fala em nome do Espiritismo como se fosse, né? Olha, é isso, é aquilo. Não, gente. A mesma coisa é na vida. A gente faz as coisas por o que tem dentro, pela nossa personalidade. Aquela guriazinha mostrou o que ela tem dentro dela. Tá? O instinto dentro dela. É um ser velho. É um nenenzinho. Não, isso aí já é muito velho. Tá? E já vem para ajudar. É assim que deveria de ser. Ajudar os outros. Quando você encontra alguém que, por exemplo, está passando por umas sintomas que você acha que vai querer cometer o suicídio, você não tem que estar lá destrinchando a vida dele. Né? Ele já está com aqueles problemas ali que ele acha que aquilo já é o fim. Você tem que fazer 2 perguntas. Eu não me lembro o nome daquele psiquiatra que falou isso, mas são 2 perguntas. Onde dói em você? Fale-me da sua dor. Aonde dói em você? Essa é uma pergunta. E a outra, como posso te ajudar? Entenderam? Não estou querendo saber o que aconteceu contigo para te estar assim. Não me interessa. Agora, nesse momento, frente a frente, a pessoa que está assim no desespero, ela não está enxergando luz, caminho, saída, alternativa. Você tem que saber abordar. Olha, onde é que dói você? O que tu está sentindo? Me diga. Aí, e como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer isso? Entendeu? Porque todo mundo na nossa vida, a gente passa pelos anseios, né? E passa por dores. Todo mundo passa por isso. E depois vem um desespero em qualquer situação que nos gere um abalo. Primeiro vem aquele anseio, né? Primeiro é um choque. Quando acontece alguma coisa de diferente na nossa vida, a gente entra num choque. Aí de repente vem aquele anseio de querer entender, de querer formular uma saída. Aí daqui a pouco não se vê mais nada, vem um desespero. Aí depois do desespero é que vem a reorganização. Então tem todos esses processos que acontecem com o ser humano. É o que a gente fala, calma, porque reorganizar é a saída. Você já está no fundo do poço. Qualquer coisa que tu fizer é um passo. É um passo que você está dando para frente. Entenderam? Qualquer coisa. Olha, acabou minha história, acabou tudo, acabou meu emprego, acabou minha família, me separei, sei lá, não tem mais motivo para viver, não. Perdi meu emprego, perdi tudo. Qualquer coisa que você fizer agora, de bem, é um passo para a vitória. Agora você... Pode parecer que não está nada acontecendo, mas é um grande passo. Tão importante quanto o que Neil Armstrong deu lá na Lua. Entenderam? Um pequeno passo para o ser humano, um enorme passo para a humanidade. É a mesma coisa para a tua história. Reorganiza. O nome disso é resiliência, pessoal. É o que a gente está toda hora falando. Mas o que é resiliência? Resiliência é isso, sabe? Não é tu esconder a dor. Resiliência não é esconder a dor. É você saber que vai ter um momentozinho de dor e um momentozinho de que tem que continuar vivendo. Vai ter um momento de horror, mas depois eu tenho que voltar a trabalhar. Entendeu? Eu não posso ficar mergulhado na dor. Eu tenho que passar pela dor, mas tenho que passar também pelo trabalho ali. Vou ter que viver, vou ter que dar sequência. Isso vai andar junto.
Você vai estar olhando com esses dois momentos o tempo todo. Isso é resiliência, isso é uma variável da personalidade, tá? Isso é uma variável. Então, não é para você negar dor e nem negligenciar que teve dor, sabe? É simplesmente você ter que fazer a coisa acontecer, ter ação. Por isso que eu pedi para ler aquele texto ali do André Luiz, porque aquilo são ações que a gente faz no teu pior momento. Olhem só, no teu pior momento é onde você vai fazer as ações que vão modificar. Seria isso. Vamos então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos permaneçam em nossos lares. Que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus e ao plano espiritual, a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Que atendo a todos que precisam neste momento, a todos vocês que pediram preces e a todos que participam aqui do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos então uma semana repleta de paz e de luz, uma semana de consciência e posicionamento, sem medo. Se é uma coisa que a gente tem que pedir em nossas orações, é sempre coragem, porque o medo, ele paralisa. Então, coragem para que a gente possa atuar, para que a gente possa ter ação benevolente, altruísmo, que a gente possa trabalhar as nossas virtudes, mas que principalmente a gente possa fortalecer a nossa história com muita resiliência, que quer dizer seguir adiante, que precisamos seguir adiante. Não vamos negligenciar a dor, mas vamos seguir adiante com ela, alternando, né? Mas sempre seguindo adiante, tá? Desejo a todos então assim essa paz durante a semana, que os bons espíritos possam auxiliar a todos aqueles que pediram orações, até por pensamento, né? Que não escreveram nos comentários, mas pediram orações no pensamento, tá? Que todas as pessoas sejam iluminadas e amparadas em nome de Jesus. E com isso,
eu encerro o nosso evangelho. Vou falar aqui agora sobre alguns comentáriozinhos que tiveram ali durante a semana que passou. Bom, o primeiro é aqui o Paulo Neves. Aqui, Neto, isso aqui até te envolve um pouco. O Paulo Neves perguntou se o autista, né, que ele já ouviu falar, ele tinha sido um suicida na vida anterior. Olha, o autismo, tá? Ele é uma coisa, é uma dificuldade de comunicação assertiva, né? Ele tem algumas questões, tá? Uma delas envolve o suicídio. Por exemplo, a pessoa cometeu suicídio e afetou uma parte da cabeça dela que trabalhou a parte de comunicação, tá? Na verdade, ela imolou o perispírito naquela parte. Isso funciona para o suicídio, tá? O perispírito ele fica manchado por ações nossas contra nós mesmos. Então, afetou uma parte ali. Então, o suicídio sim é uma das questões do autismo, porque ele vai alterar alguma coisa no cérebro e essa pessoa vai ter dificuldade de comunicação, né? De comunicação assertiva, né? Ela não vai se conectar normalmente com a gente, tá? Mas também são questões que levam ao autismo, culpas e remorsos, tá? Tem pessoas que vivem sem arrependimento, tá? Fazem as coisas e não se arrependem por nada. Essas pessoas, elas podem, né, vir com um autismo, né? Pessoas que são mandonas, assim, sabe? Aqueles têm poder e aplicam mal o poder, são questões também que tá relacionado com o autismo, tá? Mas assim, o autista, ele até tem uma inteligência. A Janete, ela trabalha com crianças especiais, né? De vários tipos de crianças especiais e até com algumas do espectro autista, né? Tu até conhece 2 casos. Que depende do grau do autismo, né? Que existem vários graus. E tem que ver se é somente o autismo também, né? Às vezes tem mais de um CID. Mas eu tenho um aluno que tem um autismo leve e ele é muito, muito, muito inteligente. Ele tem, claro, todas as características do autista, né? Não olha nos olhos. Uma comunicação assertiva. Aquela, sabe, que vocês sabem como funciona. Mas, no entanto, ele vai poder se desenvolver normalmente, ele é muito inteligente. Claro, já é um adolescente, né? Já quase adulto. Mas existe o grau do autismo, que é o autismo severo, como eu já falei aqui várias vezes. Eu tenho um sobrinho que tem autismo severo, com outros CIDs, né? E então dificulta muito mais. Mas é como o Júnior falou em relação ao perispírito, né? Essas manchas, isso são resgates e que às vezes não é somente da criança, né, que vem autista. Isso também não se esqueçam que tudo é um planejamento e que vocês combinaram, então, de vir os pais, né, antes desse ser que iria encarnar, para dar total auxílio e todos vocês aprenderem, né, aqui nessa vida. Nessa encarnação. Que ele é um problema para essa encarnação, tá? Então os pais são uma espécie de missionários, ou então devedores também relacionados com aquela criança que está ali. Mas por que eu não gosto de falar sobre quais são as causas das doenças na visão espírita? Porque na verdade isso interfere às vezes na relação, sabe? Eu tenho muita preocupação de como é que as pessoas enxergam isso, sabe? Então fica da seguinte maneira: não importa qual a doença especial que os seus filhos possam ter, né? Quem tiver algum filho com alguma coisa especial, uma criança especial, o que importa é o amor que vocês têm que dar. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Porque tá isso por causa daquilo, esse motivo. Gente, vocês como pais, parentes,
tem que dar amor, total aceitação, total compreensão, tem que se ficar parte de tudo que é referente àquela necessidade e tudo que vocês podem dar amparos, porque vocês têm relação, que nem a Janete disse. Até mesmo porque ninguém vive do passado, né? A gente não vai ficar buscando o que eu fiz, o que eu não fiz. Tem que ser daqui para frente e fazer o que é melhor. Não ficar preso ao que aconteceu lá atrás. Por isso que existe a lei do esquecimento, porque se não fosse assim, ninguém se aceitaria. Bem lembrado, bem lembrado. Tá? Então tá, obrigado, Paulo Neves. Assim, quando vocês tiverem perguntas cabeludas, que nem essa do Paulo Neves, é melhor botar lá no contato@luzespírita, tá? .org.br, porque o Eri responde. O Eri, ele é um estudioso da área lá, e essas encrencas assim eu já passo para ele direto, porque ele sabe tudo. Ele pode ajudar vocês de várias maneiras, o Eri, né? Mas Paulo Neves, fica tranquilo, que nada é por acaso. Tá? Continua amando cada vez mais. Eu não sei o se teu ele filho. tem, eu acho que só quis saber o assunto, né? Ah, sim. Desculpa, porque eu não, como eu estava trabalhando, eu não vi as perguntas, né? Então, Eu que dei uma lida agora. lá. Tá, outra pergunta. A Maria Conceição, ela diz que tá passando por depressão, né? Que ela ora, mas não tá, hora de rezar, né? Ela reza, mas não tá adiantando. Então tá, é aquilo que eu até comentei no meu comentário, olha a redundância, né? Conhecimento ajuda, viu? Isso já dizia lá a Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra, né? O conhecimento ajuda, você sabe o que tem, sabe o que tem que fazer, né? Você sabe o que ocasiona a depressão, você sabe todas as consequências da depressão, todas as dificuldades da depressão, até conhece o conceito. O Augusto Cury explica muito bem todos os conceitos disso, tá? Augusto Cury é um psiquiatra que escreve livros que é interessante também. Mas olha só, mas somente isso, somente o conhecimento não basta, tá? Nós temos que usar a cabeça, nós temos que usar o coração e a própria alma. A Elizabeth já dizia isso. Tem que usar tudo, é todo um conjunto, sabe? Não é só orar, sabe? Não é só rezar a Deus. A gente reza, mas a gente vai fazer a luta. Tem que ter a transformação. Isso. Não adianta simplesmente ler, rezar e continuar agindo da mesma maneira. Tem que existir a transformação interna. Tem que buscar alegria. Tem que buscar ver TV, tem que buscar conversa com pessoas alegres, pra frente, sabe? Desligar de notícias baixo astral, desligar de coisas horríveis. Se liga só a coisas boas, né? Vai ver um bom filme, vai ler, vai passear, vai caminhar descalço, né? Que isso tudo ajuda, a natureza tem uma... Não no Rio Grande do Sul, tá? No carro tu vai pegar uma pneumonia. Uma terrinha gelada, né? Mas vamos lá. Tá, obrigado, viu, Maria Conceição. A Matilde Borges diz que faz alguns minutos depois das 20 horas, se isso é importante. Não, olha, é interessante sempre ter aquele compromisso, como a gente sempre fala, né? Porque eles levam muito a sério, entendeu? Eles têm esse compromisso, eles têm os horários dele. Procura ficar dentro do horário que você marcou, que seria uma atitude tua de respeito, né? Pela consideração que eles têm por ti, entendeu? Aí tu começa, assim, até tu modifica, sabe? Tenta fazer dentro do horário, assim, pra ver, né? Eu sei que, a não ser que tenha algum impedimento, aí eles já sabem disso, eles já sabem, ó, essa pessoa sempre tem esse impedimento, assim, assado, eles já trabalham em torno disso, mas não, tenta manter, viu? Obrigado, Matilde. A Antonieta Carlone, ela estava falando sobre o tempo entre as encarnações e desencarnações, porque a mãe dela desencarnou 1 ano, se seria 1 ano para a mãe dela ou 1 ano para ela. O tempo é diferente, sim, não só para os espíritos, né? Porque eles vão estar em outras dimensões, em outros planos e a distâncias, né, daqui. Então, aqui mesmo, no próprio planeta, já tem diferença de fusos horários, para a gente ter uma ideia, né? Então, lá, claro, quanto mais afastado, quanto mais eles estão em outro grau, mais o tempo é menor para eles e mais rápido, é maior para eles, perdão, né? E mais rápido para nós aqui, o contrário, tá? Faltei essas aulas de física aí. Eu até gosto disso. Mas assim, para nós aqui é um dia, para eles é alguns minutos,
tá passando, sabe? Mas isso é muito relativo também, tá? Isso aí é uma coisa assim, tranquila. É como se tu tivesse sem relógio num lugar, sabe? Tu perde a noção do tempo, então parece que... Sabe quando as pessoas estão sobretadas, assim, num terremoto? Para elas passaram algumas horas e foram dias, entendeu? Tu perde totalmente essa noção. Então isso seria, mas só para te ter uma ideia, né? Seria mais ou menos esse a ideia. Mas obrigado, Antonieta Carlone, tá? Vou falar um pouquinho dos aniversariantes, né? A Débora Silva fez aniversário, feliz aniversário, parabéns. E quem estava de aniversário ontem é o nosso grandiosíssimo Eri Lopes, né? Dia 29 de junho, fez aniversário. Teve uma festa lá com a família dele. Tô de brincadeira lá. Tá lá em São Paulo, em Guarulhos, lá. Eri Lopes, feliz aniversário. Tu sabe que tu mora nos nossos corações, tá? O pessoal adora a tua música ali. Já pediram para te falar um pouco dessa música, tá? Nas tuas palestras ali. Então explica para eles que eu sempre falo que essa música... E tem outras músicas que o Eri faz que é de coração, são lindas e mexem, tá? Parabéns, Eri Lopes, pessoa querida, pessoa amada. Fica muito, muito bem no teu lar aí, com todas as coisas boas que você doa aos outros sempre, né? Hoje também é aniversário de 20 anos que Chico Xavier desencarnou, né? Que voltou para a Pátria Maior lá. Forte abraço, parabéns para o nosso grande e amado Chico Xavier. Palestra de domingo, tá? Olha, por falar em Chico Xavier, a palestra de domingo vai ser sobre Chico Xavier por Herculano Pires, tá? Com a palestrante Heloísa Pires, tá? Ela vai falar sobre Chico Xavier, ok? Bom, antes de eu encerrar totalmente, eu só queria mandar um olá para Poliana Ezelfender de Azevedo. Basicamente, todas as coisas que eu comentei no nosso comentário foi pensando em ti, tá? Eu vi a tua história, nós vimos, né? Eu, a Janete, o Eri viu também, mostrou para nós o que tu relatou lá no e-mail, lá que tu mandou no contato. Olha, o que eu falaria de coração, tá? Com todo o carinho do mundo, tá? Resiliência. As coisas acontecem como tem que acontecer. E elas estão acontecendo. Como eu te disse, tudo que eu comentei lá no comentário, eu estava pensando em ti. Então pensa que agora você vai melhorar a tua vida. Pode parecer meio horrível, né? Pode parecer um transtorno assim insuperável, mas é superável. E você vai conseguir. Porque você não está só. Você está recebendo amparo, está recebendo luz, e as coisas que o mundo nos apresenta são coisas materiais, são mundanas, vão ficar aqui. Relações atam e desatam quando não existe uma estrutura, quando não existe respeito. Isso tudo faz parte e às vezes parece que as pessoas armam para nós. Que bom que você que sofreu a armação, ao invés de ser você a pessoa que está fazendo a armação. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. E não querendo ser uma pessoa simplista, né? Dizendo que não, vai ser compensada lá depois quando desencarnar. Não, vai ser compensada já aqui agora, tá? Porque na verdade você está lançando mão desses fatos, libertando o teu coração. É a melhor coisa que você fez. Às vezes é tratar essa coisa como uma coisa assim corriqueira. Olha, aconteceu isso comigo. Tratando isso de forma corriqueira, isso fica mais leve na tua vida. Apesar de tudo que você contou, tá? Fica tranquilo porque tem uma equipe trabalhando em cima de ti para te ajudar, para que você não desista. Tem em cima de todo mundo, tem essas equipes que torcem, que vibram com cada vitória que você der. Cada coisa que você fizer de agora em diante vai ser uma vitória na tua vida, tá? E também pensando bastante, né, no Ricardo Fernandes, o evangelho de hoje. Essas são as duas pessoas que a gente estava pensando, estava conversando sobre eles, né? E ótimas vibrações para ti, viu, Ricardo? Essas vibrações, elas partem de dentro do nosso coração. Eu não vou citar aqui
os teus casos, Ricardo, né? Mas você sabe que tudo que eu falei também tem a ver para ti. Tá? Todo o assunto que foi falado hoje, aí não só no meu comentário, mas foi falado até para ti, tá? Indiretamente, você entende tudo que eu falei. Paz no coração, levanta a cabeça e vamos todo mundo caminhar, porque essas coisas, tudo que a gente fala aqui vai servir para alguém. Foi direcionada para alguém, porque a gente não elabora isso, acontece, vem, vai indo e vai lançando, é porque alguém precisava ouvir. Em vários fatos, alguns assuntos, algumas pessoas, a gente até sabe de cabeça que a gente pensa em alguma coisa para falar, mas outras vêm e vão falando, e às vezes eu nem sei porque que eu disse tal coisa, ou tal fato. Mas vamos olhar para essa imagem aí de Jesus, tá? E vamos lembrar, né? Essa imagem me tocou quando eu vi ela, não sei de onde que é, não sei se é de um filme ou não, mas ela me lembra muito, porque Jesus, ele abraça a gente, ele sabe a nossa dor. Jesus sabe a nossa dor, tá? Então, fiquem todos com Deus, que, olha, gente, se Jesus sabe os nossos problemas, a gente segue adiante. A gente não está só. Entenderam? Isso já devia de valer por tudo na nossa vida. Tudo. E como a Janete falou no Evangelho passado várias vezes, amanhã é um outro dia. Ok? Vamos agora então vibrar positivamente com a música Passe Musical do Eri Lopes. Tenham todos uma excelente semana. Levantando a cabeça e vamos lá. Ótima semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro quinta-feira que vem, às 20 horas, e não esqueçam da palestra no domingo às 10 da manhã. É sobre Chico Xavier, na visão de Herculano Pires, tá? Estão todos convidados. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje simples, sem calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br